Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Hoje eu vim aqui falar um pouco com vocês sobre por que assistir clássicos e meio que ajudar vocês nessa missão se vocês não têm o hábito ou têm dificuldade ou às vezes se sentem intimidados pelos filmes mais antigos. Então esse episódio ele surgiu de uma proposta de ser um guia para vocês. Ele vai funcionar mais ou menos em complemento a um post que vai sair lá na nossa página na segunda-feira, no @filme.da.semana. Lá vai ter coisa que eu não vou falar aqui e aqui vai ter coisa que não vai ter lá. Então as duas coisas se complementam. Mas, assim, primeiro, né, começando, por que assistir clássico? Porque no ano de Nosso Senhor 2022 eu vou assistir um filme feito nos anos 40, nos anos 50. Assim, existem vários motivos para você querer assistir um filme mais antigo, seja por diversão, seja para entender qual é que é desse filme que todo mundo fala, seja para estudar cinema, se você está começando, é um ótimo lugar para você começar. E existem vários motivos. Criar repertório, entender de onde vêm as referências, motivos tanto para um espectador casual quanto para uma pessoa que queira entender mais a fundo o cinema e a sua história e tal. Mas afinal, o que faz um clássico ser considerado um filme clássico? E existem muitos motivos para isso, são fatores extremamente subjetivos, porque a arte é algo subjetivo, a gente pode ficar aqui conversando horas sobre isso e talvez eu não convença vocês, ou talvez eu convença, eu vou tentar. Alguns desses motivos têm a ver com laços emocionais, porque muitos filmes eles acabaram marcando época devido ao sucesso com o público e a sua maneira de contar histórias e emocionar. Então, por isso, eles têm esse valor. Mas a maioria dos filmes que eles são estudados até hoje tem a sua importância por uns aspectos um pouco mais subjetivos, né? Seja pela criação de técnicas ou mesmo da sua popularização, ou utilizando estruturas narrativas nunca antes vistas, pela subversão de convenções, pela criação de estilos próprios e muito mais. Ao assistir um filme, principalmente um filme mais antigo, é interessante lembrar que ele não foi feito ontem. A gente precisa ter em mente que aquele filme ele é um produto de uma outra época e ele foi produzido num cenário mundial completamente diferente. A gente não pode consumir essas coisas mais antigas com a cabeça que a gente tem hoje e esperando o que a gente esperaria de um filme de hoje. É interessante ter noção do que estava acontecendo na época do lançamento, tanto uma visão geral de mundo quanto uma visão um pouco mais local, principalmente se você sair de Hollywood. Que, querendo ou não, quando a gente pensa em mundo, a gente pensa muito em Hollywood, quando a gente pensa em acontecimentos, a gente pensa nos Estados Unidos. E Hollywood tem uma culpa muito grande nisso, nessa homogeneização cultural da primeira coisa que a gente pensar ser os Estados Unidos. Dominação cultural é uma coisa, gente. É uma coisa que a gente não percebe, mas que ela acontece. E também é legal pensar em outros filmes da época, até para comparar com o que estava sendo feito, o que acabou sendo mais relevante. É claro que essa é uma pesquisa um pouco mais complexa, talvez, que você não vá fazer na hora de escolher um filme no seu streaming favorito, mas é bom ter em mente que muitas coisas que para nós hoje parecem óbvias e comuns e normais, mas antigamente elas não eram. Em algum momento aquilo foi inovador e provavelmente foi nesse filme. Se você vê um filme antigo e você fica, nossa, mas o que isso aqui tem de importante? Eu já vi isso aqui milhões de vezes em outros lugares, feitos de maneira melhores ou piores, não importa. Mas talvez você tenha visto isso em vários outros lugares, porque esse foi o filme que começou com isso. Então é ter essa manha que eu digo quando eu falo para colocar a cabeça na época. Eu vou falar aqui de 3 filmes que eles são importantes de maneiras diferentes. Eles são de épocas diferentes e de países diferentes, produzidos em contextos diferentes. E eu vou falar um pouco de contexto, um pouco de sinopse e o que eu achei deles. Então, podem ser bons pontos de início se você quiser ver clássicos ou se você quiser
ter essa introdução à história do cinema ou querer começar a procurar coisas até mesmo de fora de Hollywood. Se você for começar por Hollywood, eu recomendo assistir Cidadão Kane. Eu fiz o episódio número 41 do podcast lá em 2020. Foi na época que saiu Mank, eu fiz um episódio completaço falando por que Cidadão Kane é importante, sobre o que ele fala, como que estava o mundo quando ele saiu, e dei um resumão do filme também para quem fosse assistir Mank, e às vezes... No final, isso não se provou necessário, mas eu fiz o meu trabalho. É um episódio que eu gosto muito, e ele é uma versão mais expandida do que eu quero conversar aqui hoje com vocês. Mas vou falar de 3 outros filmes que, assim, Cidadão Kane é chover no molhado. Ele é um filme importante. Ele é um filme bom, eu revi ele nessa época e eu ainda tenho memórias muito boas dessa revisão. E muito já foi se falado, muito já se foi estudado. Eu vou tentar trazer 3 filmes que são famosos e são importantes, mas vou tentar não ser tão óbvia. Eu vou seguir em ordem cronológica para ficar mais fácil de organizar meus pensamentos e vou começar por Roma, Cidade Aberta, que é um filme italiano lançado em 1945. Ele tá disponível no Belas Artes à la carte e no Telecine, mas se vocês procurarem no YouTube dá pra achar, porque esses filmes antigos você consegue achar relativamente fácil, porque não tem tanta briga por causa de direitos autorais, assim. O que estava acontecendo no mundo em 1945? Eu me pergunto a vocês. A Segunda Guerra Mundial estava acabando e, assim, a Europa estava desolada, acabada. Tanto que o filme ele foi filmado na cidade do jeito que tava, assim. Roma foi invadida e a cidade estava toda destruída. E as gravações, elas foram mais ou menos escondidas, assim. Então, o que você vê da cidade não é criado para o cinema, é o jeito que a cidade estava. Então, isso por si só já é impactante. O filme, ele se passa durante a Segunda Guerra, ele se passa no ano anterior, e ele fala dessa época, né, que Roma foi invadida pela galera da Gestapo, mas o filme, ele tem uma história um pouco mais mundana, que é sobre uns agentes da Gestapo procurando uma galera da oposição, da revolução, e esse pessoal se escondendo, e a gente vê um retrato da vida deles cotidiana. Tem um cara que quer casar, tem uma outra mulher lá que tá grávida, que vai casar com esse cara, e tem um padre que ajuda eles. Então a gente vê o micro desse macro, a gente vê essas relações humanas enquanto eles estão fugindo da Gestapo, enquanto eles estão tentando se organizar como movimento, todo o medo que existia, tudo que estava rolando, mas no final não é uma história sobre guerra, não é um documentário sobre figuras grandes da guerra, é uma história sobre resistência, sobre resiliência. Ela fala de temas quase universais que qualquer pessoa pode assistir e vai se identificar com alguma coisa e vai conseguir transportar aquela história para algum momento da história do seu próprio país, porque sim, sabe? Então, ele tem essa localização muito específica, mas ele conta uma história que tem esse apelo maior, essa identificação fácil. E por que esse filme também ele é importante? Ele foi o início do chamado neorrealismo italiano, que foi um movimento de vanguarda, assim como muitos outros movimentos que surgiram nos próximos anos, a Nouvelle Vague da França, o próprio cinema novo brasileiro, foram movimentos que meio que tiveram pontapé com o neorrealismo italiano, e a proposta dele era ser contrária ao cinema vigente na época, porque naquela época, na Itália, o que se faziam? Filmes escapistas ou filmes de propaganda do governo, ou às vezes os dois, né? Um filme escapista que era uma propaganda do governo. Então era assim, até hoje a gente pode discutir sobre uma vista casual a um filme e uma assistida com análise, com mensagem. Mas Roma Cidade Aberta foi um dos primeiros filmes a trazer uma mensagem, a fazer uma denúncia. Ele é filmado quase como um documentário, e isso na época não se era feito. Ele começou todo esse movimento, que depois vários outros cineastas beberam nessa fonte e fizeram suas próprias versões, até chegar hoje que a gente tem vários tipos de filmes diferentes, assim, não é tanto uma questão, só tem filme escapista, só tem filme denúncia, só tem filme contemplativo. Não, hoje a gente tem de tudo, e é porque alguém um dia começou a fazer isso. Então esse filme, ele é muito importante porque ele é meio que o marco zero no cinema como ferramenta de denúncia mesmo. E sem falar que é um filme muito bom. Então, recomendo muito que assistam Roma Cidade Aberta.
O próximo filme é um filme nacional que chama São Paulo Sociedade Anônima. Ele é de 1965 e tá disponível só no Loki. Eu assisti ele no Globoplay, mas eu acho que ele já saiu de lá, que é uma pena, porque é um filme muito bom. Ele bebeu muito da fonte do neorrealismo italiano e da Nouvelle Vague francesa e de outros movimentos de cinema novo que estavam acontecendo no mundo inteiro, que tem características próprias em cada lugar, mas tem algumas coisas em comum entre eles, né? Todo esse movimento de cinema novo, ele buscava trazer uma versão menos romantizada da realidade, algo que conversasse mais com a população sem querer criar aquele ideal impossível. E mostrar também os problemas do cotidiano e os problemas daquela época, das pessoas daquela época. E a relação do homem com a cidade estava super em alta. E aqui em São Paulo, Sociedade Anônima, isso é um dos pilares, assim, a relação do homem com a metrópole gigante que acaba com ele. E também ele tá num contexto muito especial de Brasil, que é nas vésperas da ditadura estourar e no momento de grande industrialização. Foi no final dos anos 50 que várias montadoras, várias indústrias automobilísticas vieram para o Brasil, principalmente São Paulo. Isso deu um grande boom econômico e, assim, as classes sociais elas, no Brasil elas já estão definidas faz tempo, mas nessa época tinha uma questão de mobilidade social que, em vários momentos da história do Brasil, ela muda, tá mais fácil, tá mais difícil. Mas essa era uma época que você podia começar pequeno numa empresa e ir crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e terminar num cargo alto e melhorar sua vida com isso. Só com uma pessoa da casa trabalhando. Então, assim, é muito diferente de hoje em dia, né? E São Paulo, Sociedade Anônima, vai falar disso, de um cara que ele começa como operário numa fábrica e ele vai começando a crescer dentro da fábrica, e aí ele vai descobrindo todo um esquema de coisa errada que rola, ele meio que vira cúmplice. Mas o rolê do filme é a insatisfação, porque ele é movido por não estar satisfeito com a vida dele, e num primeiro momento isso é uma ferramenta de transformação para o bem, e num certo momento isso começa a virar uma ferramenta de destruição em todos os aspectos da vida dele. Então é interessante notar essa caminhada do protagonista. Ele é insuportável, tem bastante misoginia, o que é terrível de se ver hoje, mas, né, anos 60, apesar de algumas pessoas ainda pensarem assim. Mas é um filme muito bem feito. Ele tem umas filmagens de uns ângulos, assim, que bota aqueles prédios altos de São Paulo como um negócio opressor, como uma coisa que prende ele. Então, ele não deve em nada aos filmes franceses que estavam sendo feitos na época, que o pessoal ama ficar lambendo bota do Godard. Não vou ficar falando, né? Muito coitado. Mas, enfim, o cinema brasileiro tem muita coisa boa para ser descoberta, tanto no presente quanto no passado. E São Paulo, Sociedade Anônima, é um ótimo exemplo. Não é o único, porque contemporâneo a ele, tava tendo as coisas do Glauber Rocha, Deus, o Diabo na Terra do Sol, que é uma outra pira, mas não é muito diferente se você for parar assim, pra analisar a raiz, a relação de homem e terra. Então, no final, é todo mundo doido. Pra finalizar, o conceito de clássico é abstrato, como já falei, e a época que a gente pode colocar um filme como clássico também é, porque assim, em premiações, você precisa de 30 anos para um filme ser considerado de época. Então, um filme feito hoje, que se passa em 1990, já é considerado um filme de época. Tudo isso para introduzir o próximo filme que eu vou falar, que ele é um pouco mais atual, ele já é colorido, né? Se alguém tem problema com filme preto e branco, que esses dois eles são em preto e branco. Mas o próximo, o último filme clássico que eu vou falar aqui hoje é o Rocky Horror Picture Show, que é um filme inglês de 1975, que é baseado numa peça de mesmo nome que foi lançada alguns anos antes, mas ainda nos anos 70. Ele está disponível no Star Plus. O contexto, né? O que você precisa saber para entender esse filme. Os anos 60 foram, e os 70 também, mas eles foram um momento de muitos movimentos sociais. Muitas revoltas e muitas minorias começando a ter voz e começando a se organizar para buscar direitos. E tudo isso acabou culminando em artes. Tudo isso acabou colaborando com os movimentos de cinema novo, que eu tô falando aqui desde o começo. Mas eles foram anos muito transformadores. E a arte feita depois dessa época mostra que esses anos foram muito
transformadores. A contracultura também estava super em alta, que é um movimento de questionar os padrões vigentes. Então, assim, sempre que for falado de contracultura, em alguma época, é um grupo que está questionando o que é considerado bom, o que é considerado moda na época, e querendo propor algo completamente o oposto. E Rocky Horror Picture Show é um produto de contracultura. Ele foi um filme que foi completamente fracassado na sua época de lançamento, porque justamente ele é um filme muito de vanguarda, ele é um filme muito transgressor, e foi demais pra galera, mas ele acabou se tornando um queridinho dos cults, né? Quando a gente fala de filme cult, geralmente são filmes que eles atraem uma legião de seguidores, não muito grande, porém fiel, que acaba gostando daquele filme. Ele começou a passar em algumas sessões da meia-noite, porque, né, é um filme bastante transgressor. E aí a galera foi começando a conhecer melhor, assim, nos círculos do pessoal vanguardista, e o filme ganhou popularidade lá. E hoje é considerado um clássico por causa disso. É muito legal ver esse filme, porque ele é dos anos 70 e ele é uma loucura, sem fim nenhum. Ele é um musical. A história vai acompanhar um jovem casal que eles estavam viajando, mas precisaram se abrigar por motivos numa casa lá. Não importa muito como eles chegaram lá, mas eles chegaram nessa casa e tem um monte de gente estranha. E essas pessoas cantam muito. E nesse lugar eles vão encontrar essas pessoas e vão ser desafiados sobre várias coisas. É um filme que ele vai falar sobre liberdade, sobre identidade, sobre sexualidade. E tudo isso nos anos 70, e tudo isso de um jeito muito aberto. E também mistura elementos do terror B e da ficção científica dos pulps. Então ele tem já muitas referências de bagagens de coisas anteriores. Ele não é um negócio que é inovador per se, não é uma coisa que é famosa porque inovou, porque ele já bebe de fontes do passado, afinal tudo bebe de fontes do passado. Mas ele tem essa mão pesada das referências, mas ele consegue se tornar o seu produto próprio, que hoje a gente olha as coisas do Rocky Horror e consegue identificar que é de lá, ou mesmo que você não conheça o musical, você tem noção de que aquilo é de outro lugar, sabe? Ele virou uma identidade própria, e ele é importante por causa disso. E eu acho muito engraçado que eles chegaram a fazer uma versão pra TV do musical, porque acho que tem um canal norte-americano que eles fazem uma vez por ano uma versão ao vivo de algum musical. E teve algum ano que eles fizeram do Rocky Horror. E tal, todo mundo ansioso e tal. Só que o negócio é que ele ficou careta. Ele ficou mais careta do que a versão dos anos 70, que é totalmente bagunça, não bagunça, mas é um negócio muito doido. Quiseram fazer um remake e ficou um negócio meio coxinha. Então, acho curioso. Eu adoro uma transgressão vintage e por isso que eu recomendo muito o Rocky Horror Picture Show pra quem ainda não viu. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que ele tenha feito sentido. Eu espero que eu tenha conseguido convencer vocês pelo menos um pouquinho a dar chance a alguns filmes que talvez vocês não considerariam por ser muito antigo ou por achar muito difícil. Eu tinha medo de Roma Cidade Aberta. Eu assisti recentemente, mas era um filme que eu tava adiando fazia muito tempo. E eu achei ele incrível. Ele é muito bom. Então, fica aí a recomendação. Sigam a gente nas redes, o @filme.da.semana, que sempre sai conteúdo extra, conteúdo complementar, todo tipo de conteúdo, joguinho nos stories. Segue a gente lá, indica pro seu amigo que às vezes ele não ouve podcast, mas ele quer uma fonte de recomendações de filme, essas coisas, né? Segue a gente lá. E a gente também tem um e-mail, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com, caso queiram enviar algum feedback, não tem rede social e queiram conversar comigo mesmo assim, ou caso queiram fazer alguma colaboração financeira para o nosso trabalho, já que esse e-mail também é uma chave Pix. E por hoje é só. Até semana que vem. Tchau, tchau.